Salve guerreiro! Professor Heitor Ferreira iniciando com você mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre o segundo reinado, um panorama geral, tá? Aqui a gente vai entender a formação do segundo reinado, seus aspectos políticos e as suas consequências, beleza? Então essa é a aula mais importante da fase imperial do Brasil. Então, se você quer entender tudo sobre o segundo reinado, fica comigo. Agora, roda a vinheta! Guerreiro, se você ficou comigo para mais essa aula, vamos iniciar aqui um panorama geral sobre o segundo reinado. Primeiramente, vamos entender o seguinte: quando nós pensamos em segundo reinado, eu preciso lembrar do seguinte aspecto. O início do segundo reinado está vinculado ao golpe da maioridade. Legal, professor. Então, quando nós pensamos em segundo reinado, o golpe da maioridade aparece em plenitude. Sim, dentro dessa perspectiva, vamos pensar em algumas referências. Referência 1. Dentro do golpe da maioridade, nós vamos ter a ascensão de Dom Pedro II. Referência 2. Nós vamos ter aqui o período administrativo mais longo, iniciando em 1840 e estendendo-se até 1889. Elemento 3. Nós teremos aqui uma centralização política. Compreendendo estes três primeiros fatores sobre o segundo reinado, nós já vamos começar a enxergar qual perspectiva. Primeira perspectiva, dentro desta orientação, formamos aqui uma nova organização política no Brasil. Ah, beleza, professor, qual é a principal motivação para acontecer esta nova roupagem por vias do golpe da maioridade? Vamos trazer alguns elementos de motivação para a eclosão do segundo reinado de forma antecipada. Pedro de Alcântara, que foi formado pelo seu tutor José Bonifácio, assume o governo do Brasil, a fase imperial, se torna Dom Pedro II, com menos de 15 anos. Pô, legal, professor. O que acontece? Quais são as principais motivações? Motivação 1. Reorganizar a política brasileira. Então, durante a fase regencial, o Brasil não tinha um respeito muito grande por parte das províncias aos governadores regentes, o que deixou a política bastante bagunçada. Começamos a ter muitas divergências políticas e ideológicas entre os grupos políticos que pareciam a mesma coisa. Elemento 2 para esta motivação. Uma necessidade de melhorias econômicas.
Então, eu preciso compreender que durante o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, o produto que está em crescimento para a gente no que tange a estas melhorias econômicas, e nós veremos em uma próxima aula, refere-se ao café. Então, eu preciso de uma economia sólida para que o Brasil conseguisse entrar no eixo de crescimento novamente. Elemento 3 para a motivação. A ausência de um membro da família real. Então, todo o processo de antecipação, o golpe da maioridade, foi para tentar conter as revoltas regenciais. Então, este membro da família real, tá, ele vai ser o responsável por diminuir ou conter o que nós chamamos de revoltas regenciais. Então, muitos problemas estavam acontecendo no Brasil e acreditava-se que a figura de Pedro de Alcântara como Dom Pedro II fosse acomodar este processo. Pô, legal, professor, então nós já vimos o golpe da maioridade, a motivação e o que acontece com o Brasil após a introdução ao segundo reinado. Agora vamos entender o seguinte, este é o ponto mais importante da nossa aula de hoje, o que tange a política. Olha que interessante. O que tange a política, no que refere-se ao segundo reinado dentro desse panorama geral, eu preciso compreender algumas coisas. Primeiramente, o início do segundo reinado vai introduzir para a gente o que nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Olha que interessante. Professor, o que é o parlamentarismo às avessas? Simples. Nós temos aqui, dentro desse parlamentarismo às avessas, o predomínio do que nós chamamos de poder moderador. Então, no parlamentarismo brasileiro, o primeiro-ministro é apenas uma figura simbólica que está submetido às vontades do imperador. O imperador que nós chamamos de Dom Pedro II. Por que é o parlamentarismo às avessas? Porque o parlamentarismo no Brasil é só uma fachada. Quem manda é o imperador, porque ele possui o poder moderador, que foi instituído quando, guerreiro? Na Constituição de 1824, por Dom Pedro I, seu pai. Então, o poder moderador volta em vigência, o ato adicional 34 caiu por terra e ele manda em tudo e todas as coisas. Segundo elemento, devido a este parlamentarismo às avessas, eu preciso entender o seguinte, nós começamos a observar uma aproximação entre as elites dominantes. As elites dominantes foram responsáveis por antecipar a maioridade e colocar Pedro de Alcântara na figura de Dom Pedro II. É neste momento que aparece uma citação que aparece com recorrência em provas. Cria-se no Brasil o estereótipo de que haviam dois grupos políticos. Nós temos o Partido Liberal e nós temos o Partido
conservador. É corriqueiro aparecer em provas a seguinte citação. Olha só que interessante. Não existe nada mais liberal do que um conservador no poder. E não existe nada mais conservador do que um liberal no poder. Professor, como assim? Isso significa que, com o parlamentarismo às avessas e a ascensão de Dom Pedro II, nós tivemos uma conciliação entre as elites dominantes que exerciam a política no Brasil. Esta conciliação fez com que liberal e conservador, ideologicamente diferentes entre si, viessem a desejar a mesma coisa: a manutenção dos privilégios para as elites. Ah, é isso, professor, que vai acontecer neste momento, quando aparecer a citação de que não existe nada mais conservador do que o liberal no poder, e não existe nada mais liberal do que o conservador no poder? É aquela ideia de que liberal e conservador são mais do mesmo. Eles objetivavam a mesma coisa: manutenção dos luxos, dos lucros e dos privilégios para a elite. Haja visto que citei anteriormente o café, e aí eu tenho que lembrar que durante todo o segundo reinado, o sistema de grandes latifúndios ancorado na escravidão negra continua vigente. Por isso, a ideia de manutenção do poder para as elites dominantes. Beleza? Aqui nós temos o primeiro panorama, o panorama geral do segundo reinado, tá? Vamos demarcar aqui para você, segundo reinado, olha só, parte 1, tá? Teremos aí algumas outras partes para dialogarmos. Beleza? Agora eu vou parar aqui, vou fazer uma pose, preste atenção, você que está estudando comigo neste momento, olha aqui, fiz a pose, bate o print, certo? E marca lá, @pergunta pro Heitor no Instagram, que eu quero compartilhar você nos meus stories, beleza? Espero ter ajudado um pouquinho, daqui a pouco tem mais aula, guerreiro. Bons estudos e até a próxima. Valeu!